Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Então vamos dar início a mais essa transmissão aqui, que o Espírito Santo possa estar aqui falando aquilo que é necessário aos nossos corações. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e dirigir uma oração ao nosso Pai. Deus eterno, Pai querido, aqui estamos para refletir a Tua palavra, refletir o Teu querer, a Tua direção aos nossos corações. Que o Teu Santo Espírito sinta-se à vontade para falar à Tua igreja e que nós possamos ser Teus filhos através desta ligação, desta conexão com a Tua palavra, com o Teu Espírito. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amados irmãos, eu estava refletindo sobre o que está acontecendo atualmente e a gente para pensar um pouco, irmãos, a gente vê que é uma coisa que realmente é a conclusão, é o desfecho da história da humanidade, né? Há um ano atrás, começou a pandemia, né? E parecia que agora, estava quase equilibrado o negócio, veio uma segunda onda e veio mais forte do que a primeira. Eu lembro que lá para meados do ano passado, de 2020, eu cheguei na empresa lá e me deparei com uma situação muito diferente. Estava lá todo mundo no pátio da empresa, o patrão lá, o sindicato e algumas representações políticas lá, né? E o patrão estava com a palavra, já cheguei lá, já me deparei com essa situação. O pessoal meio cabisbaixo, ele falando meio triste da situação. E ele, com as suas próprias palavras, falando que nunca presenciou algo tão assustador, tão abalável na vida dele, e ele já é um senhor de quase 80 anos também. E ele dizia, que o homem lá de cima, com as palavras dele, estava querendo mostrar algo para a humanidade. E ele falou que Deus estava tentando falar algo com os adultos, porque até então, criança não pegava, animais não pegavam esse coronavírus. E ele falou, a maldade está no nosso coração, dos adultos, dos homens, das mulheres. E eu sei que no final, da reunião lá, quando eles fizeram seus discursos, assustadores, tímidos, e você, além daquelas pessoas que eram tão arrogantes há um tempo atrás, você já via um pouco de simplicidade das palavras no olhar deles. E ele falando do homem lá de cima, E quando terminou a reunião, ele falou, vamos rezar a oração do Pai Nosso, E começaram lá, rezaram a oração do Pai Nosso, bonitinho, E depois ele saiu com medo lá, porque tinha o distanciamento, mas mesmo assim saiu cumprimentando um por um os funcionários, E eu fiquei imaginando, como que esta pandemia, ela não escolheu classe social. Eu sei que ele comentou uma coisa lá, irmãos, interessante. Ele falava, olha, eu nunca tive medo de nada nessa vida. E agora eu estou com medo, ele falou. Eu estou com medo de algo que eu não posso ver. Ele falou, eu jamais imaginei isso na minha vida. Medo de algo que eu não vejo. E eu estou com medo, porque os idosos da minha faixa etária estão sendo mais atacados do que qualquer outra faixa, E eu fiquei refletindo, irmãos, sobre tudo isso que nós estamos vivendo. É um momento único, da história da humanidade. É um momento que parece que veio realmente dar um chacoalhão, nos ricos, nos pobres, em todas as classes, Não, foi uma coisa que não escolheu nada, não escolheu cor, raça, classe social, nada. Veio de uma forma para realmente dar um chacoalhão em toda a humanidade, nas igrejas, As igrejas que viviam em prol, de dízimos e ofertas,
acabaram também de alguma forma sendo bem chacoalhada nessa época, né? Você vê até igrejas fechando por aí, quebrando. Empresas, né? Comércio. É um momento realmente único, irmãos, né? Mas em tudo isso, irmãos, é claro, né? É uma fase, é um momento bíblico isso. Só existe uma explicação para isso, né? Está aqui na palavra de Deus, né? Você pode procurar explicações por aí, né? E as pessoas não acham. As opiniões se dividem, né? Tentaram culpar uma nação, culpar outra, né? Culpa-se presidente, culpa-se a classe política, a medicina, mas ninguém chega a um denominador comum, né? Mas eu acho que a forma mais coerente, a resposta mais coerente está aqui, ó, na Bíblia. É um momento de desfecho, é a conclusão da história da humanidade. Não sei quanto tempo mais vai durar isso. Mas pode crer, irmãos, né? Nós estamos vivendo os últimos tempos. Estamos vivendo, com certeza, sem sombra de dúvida, o desfecho da história da humanidade. E eu percebi uma coisa, irmãos, desde o começo da humanidade, até os dias atuais, Deus ele vem acompanhando isso. Deus nunca desistiu, irmãos, dos humanos. Desse planeta. Né? No começo lá, quando nós fomos, antes de ser expulso do jardim, Deus ele já tinha um cuidado conosco, né? Ele falou, olha, cuidado, não ouçam, não se alimentem da mentira de Lúcifer. Não ouçam, né, o que ele tem a dizer. Do fruto do conhecimento do bem e do mal, né? Traduzindo como está escrito lá, na linguagem natural, não comam, não se alimentem, porque no dia em que vocês comerem, certamente morrerão. E mesmo assim nós fomos lá e comemos. E fomos expulsos do jardim. Mas lá no começo, quando nós fomos expulsos, irmãos, né, Deus já deu uma promessa, né? Olha, eu vou fazer um plano para trazer vocês de volta para cá. E foi assim, irmãos, durante toda a trajetória da humanidade, Deus esteve tentando, né, falando por algum meio, né, de alguma forma. Deus foi sempre acompanhando a história da humanidade. Ele nunca desistiu de nós. Vejam lá em Noé, ele bolou um plano de salvação para todo mundo. Depois, né, em Abraão, ele veio reafirmar ali a fé, que nós tínhamos que, né, acreditar. A fé, o vigor da fé. Vê ali Abraão, Isaac, Jacó. Né? E por aí veio, irmãos. Né? Deus sempre acompanhando. Deus falando com a humanidade. Sempre tentando, de alguma forma, mostrar que existe um céu de glória. Um Deus que nos ama. Que quer nos levar de volta para o céu. Sempre, irmãos. Aí o apogeu mesmo, né? Do amor de Deus foi nos dado em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo ele provou, né, todo o seu amor para conosco. E não foi com palavras, irmãos, foi dito em silêncio. Eu vi uma postagem esses dias, né, que fala que a maior prova de amor foi dita em silêncio, né, foi mostrada em silêncio. Jesus Cristo, né, foi a maior prova de amor para a humanidade. E dali para cá, irmãos, né, ele não nos deixou órfãos. Jesus Cristo, além de ele ter formado ali o plano completo, perfeito de salvação, ele deixou o Espírito Santo também para, até o desfecho que é nos dias atuais, para mostrar o caminho de volta para Deus. O Espírito Santo, irmãos, faz toda a diferença hoje na vida da igreja, na vida do ser humano. Ele é o selo que identifica quem vai morar no céu. É o Espírito Santo. Amém? Então Deus, irmãos, ele nunca desistiu do ser humano.
Ele sempre amou o ser humano, ele sempre fez de tudo para trazer o ser humano de volta para ele. Deus nunca desiste de nós, ele nos ama com todas as formas, né? De todos os ângulos, com todas as suas forças, ele nos ama, irmãos, e quer nos levar de volta para o céu. Então, esse chacoalhão, irmãos, eu vejo algo muito bom nisso, nesta pandemia. É triste por um lado? Mas por outro lado eu vejo que a humanidade está sendo chacoalhada, eles estão sendo, né, de uma certa forma, colocados a olhar para um outro ângulo. Sair fora do dinheiro, porque o dinheiro agora, o que adiantou o dinheiro? Sair fora, né, dos parâmetros dessa terra, porque o que adianta? A saúde entrou em colapso. Eu vejo países ricos com a saúde em colapso. A economia, né, entrou em colapso em muitos países aí. Países estão quebrando, empresas estão quebrando. Do que vale todo esse dinheiro numa situação dessa? Né? Então, as igrejas, irmãos, né, que não são as igrejas verdadeiras, elas estão firmadas em dinheiro também. Elas estão firmadas em teologia. Né? E não vão conseguir chegar lá. Somente as igrejas verdadeiras, irmãos, é que vão permanecer. As igrejas que estão firmadas na rocha. Né? Vai vir a tempestade, como diz a Bíblia. Vai vir, né, o vento, vai vir a chuva. E só vai permanecer aquelas que realmente foram fundamentadas na rocha, que é Jesus Cristo. Ele é o plano perfeito. Ele outorgou, irmãos, às igrejas, até os dias atuais, o papel do reino dos céus aqui na terra. Amém? Eu queria falar um pouco, irmãos, né, sobre as histórias dos homens a partir de Jesus Cristo para cá. De Jesus Cristo para cá, irmãos, né, foi que veio a verdade que liberta o homem. A verdade que vai levar o homem de volta para o céu. Tá? Não existe outra forma, outra fonte. Todo caminho tem que estar em Jesus Cristo. Porque ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Se você não está em Jesus, você já morreu. A vida está nele. Se você não está em Jesus, você está na mentira. A verdade está nele. Se você, né, não está no caminho que é Jesus, você vai parar em outro lugar. O caminho é ele. Ele é o caminho. Se você não está nele, teu caminho está errado. Se você não está nele, a tua vida é uma mentira. Se você não está nele, você já está na morte. Já morreu. Tá? Então ele é a verdade que liberta o homem. Ele é a vida, ele é o caminho. Não existe outro, irmãos, né? É Jesus Cristo. Amém? Depois de Jesus Cristo, irmãos, foi formada a igreja. Né? Nele foi formada a igreja. Lá em Pentecostes. Ele falou, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Ali nasceu a igreja, em Atos 2. Eles começaram a se reunir ali no cenáculo do templo, e ali o Espírito Santo veio, e ali ele formou a igreja. Ali foi formada a igreja verdadeira, a base da igreja, irmãos. Já falei sobre isso, né? Ela não foi formada no homem, foi formada no Espírito Santo. A partir de então, os homens cheios do Espírito Santo começaram a se dispersar para fazer a igreja crescer, para fazer a igreja, né, em outros países, em outros continentes. Foi a partir dali. E eu fiquei dando uma olhada, irmãos, na biografia de Paulo. Paulo, ele não nasceu com a igreja, mas ele veio na base da igreja, né? Quando a igreja se formou, demorou pouco tempo, Paulo também veio para a igreja. Mas Paulo, irmãos, ele era tão perverso na lei,
Ele tinha tanta maldade no coração, pela lei, criado na lei, né? Ele fala, a biografia dele fala, ele fala em diversos capítulos, diversos versículos da Bíblia, ele fala que ele era filho de fariseu, né? Ele foi formado no farisaísmo, né? Ele foi formado doutor da lei, ele era poliglota, né? Fez teologia, ele era um homem muito entendido, doutor da lei. Mas ele, irmãos, ele liderava um grupo, Paulo, que matava os cristãos. Ele falava que era uma seita, Jesus Cristo era uma seita. Ele matava os cristãos, açoitava e prendia também. Para você ter uma ideia, né, ele pegou uma carta com o sumo sacerdote da época que lhe dava poderes para ele realizar esse tipo de tarefa. Ele liderava um grupo só para isso, irmãos, para matar cristãos, prendê-los e açoitá-los. Ele queria destruir aquela seita. Até que no caminho de Damasco, né, ele teve aquela visão. Aí lá em Atos, irmãos, 9:9, e esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Quem, irmãos? Paulo. Por quê? Porque lá no caminho de Damasco, né, ele já tinha pego a carta para prender e matar cristão. Jesus Cristo interceptou ele, né, e ele viu uma luz, né, um clarão, tomou de conta, né, e ele caiu, ele ficou tonto, caiu no chão. Algumas pessoas falam que ele estava a cavalo, né, mas a Bíblia não fala que ele estava a cavalo, fala que ele caiu. Ele caiu, e quando ele levantou, ele não conseguiu enxergar mais nada, ele estava cego. Aqui, se você fazer uma leitura mais abrangente do texto, você vai ver que ele foi conduzido com a mão, pegaram no braço dele, na mão dele, para levá-lo ele até a cidade de Damasco. E ele ficou lá 3 dias, atônito, cego, não conseguia comer e não conseguia beber nada. Né? Tamanha foi o impacto daquela visão sobre a vida dele. E lá na frente, irmãos, Paulo fala que através desses 3 dias na vida dele, foram crucial, foi um divisor de água na vida dele. E ele, nesses 3 dias, ele foi arrebatado ao céu. E lá ele teve toda a visão do que acontecia, irmãos, na vida espiritual. E ele trouxe isso para nós, irmãos, até os dias atuais. As cartas de Paulo, elas chacoalham a nossa vida espiritual. Elas questionam toda a tradição, toda a religiosidade que ele vivia, irmãos. Paulo era em nome da religião que ele matava os cristãos. Então a religiosidade, irmãos, ela te leva para longe de Deus. Parece uma coisa contraditória isso, né? Mas a religiosidade é uma coisa do diabo, irmãos, isso. Ela cega o homem. Ela leva o homem ao fanatismo. Não é de Deus a religiosidade. E Paulo, irmãos, quando ele teve esse impacto dessa visão com Deus, ele mudou radicalmente. Só que a mudança foi tão brusca na vida dele, irmãos, e a fama dele de mal, né, tinha corrido tanto, que vejam lá no capítulo 9, versículo 26. Aí ele já tinha se convertido, ele já estava no meio dos crentes, dos cristãos, dos apóstolos. Capítulo 9, versículo 26. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos. Mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Porque, irmãos, né, Paulo era mau. Ele matava as pessoas, mesmo depois daquela conversão, depois de tudo aquilo que aconteceu com ele, as pessoas ficavam, né, com o pé atrás. Estavam falando, será que esse cara é discípulo mesmo? Será que esse cara agora está conosco? Mediante toda aquela maldade que ele tinha. Mas Paulo, irmãos, ele realmente havia tido um encontro com Jesus Cristo. Tanto é que ele fala, as coisas que eu recebi não recebi de homem nenhum. Eu não recebi, né,
Pelo contrário, depois nós vamos ler uma outra referência aqui que ele fala o que ele fez com aquilo que ele recebeu dos homens. Foi um chacoalhão, irmãos, muito grande na vida de Paulo. Que ele nunca mais foi o mesmo homem. Ele nunca mais. E ele trouxe isso, irmãos, de uma forma tão impactante aqui para as palavras de Deus, que até hoje essas palavras mudam as vidas. Até hoje essas palavras, elas têm um efeito tremendo na vida das pessoas. Porque, irmãos, foi Paulo que questionou, depois de Jesus Cristo, toda a forma de legalidade das coisas de Deus. Foi Paulo que revelou, Jesus Cristo colocou para ele e ele trouxe para nós. Ele fala que eu recebi de Jesus Cristo o evangelho que eu estou pregando para vocês hoje. Pedro, irmãos, ele mais afastava as pessoas do que trazia para Jesus. Pedro, até o Espírito Santo, até ali a igreja de Pentecostes, Pedro era um covarde, irmãos. Ele parecia ser valentão, mas ele negou Jesus 3 vezes com medo. Ele cortou a orelha do Malco lá, do soldado lá, no impulso. Jesus Cristo queria lavar os pés lá dos apóstolos. Pedro falou, não, o meu você não vai lavar. Jamais, em hipótese alguma. E foi uma briga ali para Jesus Cristo conseguir lavar os pés de Pedro. Então Pedro, irmãos, ele não entendia nada até ele receber o Espírito Santo. Depois que ele recebeu o Espírito Santo, irmãos, a primeira pregação de Pedro, a Bíblia fala que ele se converteu 3.000 almas para Jesus. E Pedro se tornou um homem amoroso, irmãos. Um homem totalmente diferente. O Espírito Santo na vida do homem, irmãos, ela faz toda a diferença. Faz toda a diferença na vida do homem, o Espírito Santo. Paulo era um assassino, era um homem mau. Mas depois que ele recebeu o Espírito Santo, ele se tornou um homem que amava as almas. Ele se tornou um homem que pregava o amor de Deus. Totalmente diferente, irmãos. Um homem que acolhia as pessoas. Um homem que amou de tal forma que ele morreu por esta causa. Morreu pela causa do Evangelho. Ele, primeiro, irmãos, ele começou matando, porque ele não entendia a causa do Evangelho. Mas depois que ele entendeu, ele morreu por esta causa. Veja, irmãos, como parece contraditório as coisas de Deus. Mas as coisas de Deus, irmãos, elas são assim. E é no dia a dia, irmãos, que você se depara com as situações para você aplicar aquilo que Deus tem nos ensinado. Há pouco tempo atrás eu fui colocado à prova. A gente estava jogando entulho num terreno ali, perto de casa. E chegou um rapaz lá, sem camisa e tipo que ele nos afrontou. Ele falou, olha, vocês estão errados, vocês não podem jogar entulho aí. Meio que na braveza, assim, provocando mesmo para ver se a gente ia aceitar aquela provocação. Aí eu falei para os irmãos, não, irmãos, paramos lá, pedimos desculpa e entramos. Deixamos, Quem estava perto assim, falava, esses caras são covardes. O cara foi lá e intimidou eles recuaram, colocaram o rabinho entre as pernas e entraram. Mas é essa, irmãos, a visão. Parece que nós somos covardes. Parece que nós somos trouxa, Parece que a gente está perdendo, mas essa é a visão. É perdendo mesmo que se ganha. Jesus Cristo falou, olha, se te tirarem a capa, dá também a túnica. Se te obrigarem a andar 1 milha, anda 2 com eles. Se te der um tapa na face direita, oferece também a esquerda. O verdadeiro evangelho, irmãos, é isso. É perdendo mesmo. E Paulo entendeu isso perfeitamente. A biografia dele, irmãos, é linda a biografia de Paulo. Se você fizer uma leitura em Atos aqui, você vai ver que Paulo, ele foi impactado tanto pelo Espírito Santo, que ele chegou a um ponto que ele falou, olha, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim.
E a vida que hoje eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Ou seja, ele mortificou o homem que ele era e deu vida em outro homem, totalmente diferente, irmãos, radicalmente diferente. A mudança que aconteceu na vida de Paulo. Ele chegou a um estágio, irmãos, de uma vida espiritual tão assim, perto da vida de Jesus Cristo, tão igualitária, que ele disse assim, olha, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Porque Jesus, irmãos, ele falou, olha, quem viu a mim, viu meu Pai. Ou seja, ele trouxe a personalidade de Deus, quem era Deus, ele mostrou através dele, de Jesus Cristo. E Paulo chegou a um estágio tão próximo de Cristo, que ele disse assim, olha, me imitem, que vocês vão estar fazendo a vontade de Deus. Então, é isso, irmãos, É isso que Deus espera de nós, Talvez nós não sejamos igual a Paulo, Mas ele trouxe o caráter de Cristo para nós. As características de Cristo, irmãos, estavam em Paulo. Era um homem que trouxe a verdade de Deus traduzida em miúdos para nós hoje. E é tão simplória, irmãos, a vida com Cristo. Ela é tão, assim, parece uma coisa tão humilde, tão simples, que às vezes você fica assim, nossa, como é bom você estar com Cristo. Como é fácil, você estar com Deus. E João, irmãos, que foi considerado o apóstolo do amor, sabe qual que era o apelido de João antes do Espírito Santo? Filho do trovão. Por que ele ganhou esse apelido, irmãos? Porque João ele queria resolver o negócio na base da lei, da pancada. Lá, a aldeia de Samaria, eles rejeitaram Jesus Cristo. Aí ele e Tiago chegaram para Jesus e falaram, vamos orar a Deus para descer fogo do céu e consumir toda essa aldeia, porque eles te rejeitaram, mestre. Aí eles queriam resolver assim, irmãos, os problemas. Por isso, irmãos, eu cheguei à conclusão que não adianta você estar com Jesus se você não tiver o Espírito Santo. O Espírito Santo faz toda a diferença. Pedro andou com Jesus 3 anos, mas não havia mudado. Nada. Até a morte de Jesus, ele negou Jesus. João, ele foi o apóstolo do amor depois que o Espírito Santo desceu sobre a vida dele. E assim foi com todos os discípulos, irmãos. Eles só se tornaram audaciosos para falar do amor de Deus. Até então eles corriam, eles se escondiam, eles se dispersaram. Depois que Jesus morreu, irmãos, cada um voltou a viver sua vidinha medíocre, sua vidinha comum. Lá Pedro voltou para a pesca, Tiago também estava lá ajudando ele, outros começaram a viver suas vidas. Até que o Espírito Santo desceu sobre a vida deles. Aí se tornaram homens audaciosos, homens que realmente entregaram a sua vida em prol dessa causa, em prol desse reino que Jesus Cristo veio trazer, irmãos. E Paulo foi um dos que mais impactou, irmãos, os continentes. Ásia, Europa, foram impactados por esse evangelho de Paulo. Por isso que o nosso pastor fala, que todos serão julgados por esse evangelho, porque é o evangelho de Cristo, é o evangelho de Paulo também. E, irmãos, todos os discípulos, quando eles receberam o Espírito Santo, eles tiveram uma vida de notoriedade na igreja primitiva. Lá a igreja de Atos 2, irmãos, foi uma igreja praticamente perfeita. Era uma igreja que ela serve de base, de exemplo para todas as igrejas. Esses dias eu estava falando para o pastor Carlos, conversando com ele aqui, que a nossa fé, irmãos, o nosso primeiro amor, nós não podemos perder.
Jamais. Foi a repreensão que a igreja de Éfeso, a primeira igreja lá das 7 igrejas da Ásia, foi a primeira igreja que recebeu uma repreensão, foi a igreja de Éfeso. Era uma igreja que parecia perfeita, irmãos. Só que faltava uma coisa que era fundamental, crucial, irmãos. Que tem que ter na igreja. Não existe igreja sem esse ingrediente. É o amor. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. A primeira caridade. Não existe igreja, irmãos, sem amor. Não pode ser configurada uma igreja se não tem amor. A igreja, a base da igreja é o amor. Foi assim que começou a igreja de Atos, irmão. Depois que o Espírito Santo formou a igreja ali, os irmãos começaram a fazer coisas, irmãos, que para nós hoje parece que é um absurdo. Vender propriedade para ajudar outros irmãos. Ajudar, né? A igreja tinha comunhão, vivia em oração. Do partir do pão, diz a Bíblia que eles estavam todos juntos, eram unânimes. O Espírito Santo conduzia aquela igreja. Essa é a verdadeira igreja, irmão. Ela é a base dela, a base onde tudo começou, o alicerce da igreja é o Espírito Santo. Então daí vem o amor, né? Distribuído para a igreja verdadeira, irmãos. A igreja verdadeira, ela não pode estar ali com o objetivo de ganhar dinheiro. Ela tem que ser baseada no amor. Tudo, irmãos, que sustentou o sustentáculo da igreja primitiva era o Espírito Santo. Por isso hoje, né, a maior parte dos estudos que o nosso pastor tem nos dado aqui é sobre o Espírito Santo. É ele, irmãos, que vai fazer toda a diferença na vida da igreja. Ele é o diferencial. É ele que vai conduzir a igreja até o céu. Ele vai colocar amor no seio da igreja. Ele vai dar as diretrizes. Então, lá em Jeremias 31, irmãos, a Bíblia fala que viriam dias, que era na época de Cristo, em que Deus faria um novo concerto com a casa de Israel. E ninguém precisaria mais ensinar, né, sobre as coisas de Deus, porque Ele escreveria no nosso coração. Isso, irmão, se dá pela lei do Espírito, né? Desde lá, né? Ele falou: ninguém fala para o outro, conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão. É o Espírito que vai fazer isso, irmãos, é a mente de Cristo. Por isso que o crente tem que buscar o Espírito Santo. Temos que buscar o Espírito Santo. Aí eu estava falando para o pastor Carlos, né? Uma loucura que nós fizemos no começo da igreja aqui. Compramos 5 terrenos, irmãos. A 40 mil reais cada um. Na época, né? Hoje está 200 mil cada um. Compramos 5 terrenos. Eu falei para o pastor Carlos, será que hoje nós teríamos essa loucura? Faríamos essa loucura ainda? No comecinho da nossa fé, irmãos, lá, no começo da igreja, 20 anos atrás, praticamente, foi em 2001 que nós fizemos essa loucura. Deus colocou no coração do pastor Carlos, né? E eu fui mais na fé dele do que na minha, porque era novo convertido. E compramos 5 terrenos, eu era tesoureiro, porque vocês acham que eu estou careca hoje? 5 terrenos, irmãos, de 40 mil cada um, 200 mil na época, fizemos essa loucura. E hoje eu olho para trás, irmãos, eu fico bobo, né? Porque Deus honrou esse compromisso, né? Pagamos todas as prestações bonitinha. Às vezes a gente pagava até com antecedência, irmãos. Nunca atrasamos uma prestação. Foi 10 anos pagando esse terreno. E os irmãos, ninguém tinha recurso nenhum. Os irmãos que ganhavam bem, ganhavam salário mínimo na época. Talvez um pouquinho mais. Pra vocês terem uma ideia, o nosso carro, o melhor era Fusca, era Brasília, eram esses nossos carros na época. Quem tinha mais posse, tinha Fusca, tinha Brasília. E Deus honrou, irmãos, né? Deus honrou cada centavo, com dízimos e ofertas, irmãos.
Deus foi colocando no coração do nosso pastor, olha, eu não preciso de ajuda, o dízimos e oferta. Por isso, irmãos, que nós temos pregado aqui. É o Espírito Santo que cuida da igreja. Ele cuida das finanças, Ele cuida das ovelhas, Ele cuida da palavra, Ele cuida dos obreiros, Ele cuida de tudo, irmãos. Ele é perfeito. Glória a Deus, Glória ao Espírito Santo. Porque essas coisas, irmãos, nos fazem aumentar a nossa fé. Estava conversando com o pastor Carlos essa semana a respeito disso. Falei, pastor, que loucura que nós fizemos, Será que nós temos coragem de fazer essa loucura ainda hoje? Por enquanto não é necessário, Mas se for, eu creio que faremos sim. Deus é tremendo, irmãos. Então, busque o Espírito Santo, igreja, Deixa Ele dirigir. A igreja, irmãos, Não fique com medo. Mas estava conversando com um irmão lá esses dias. Ele, irmão, eu tenho que abrir a igreja, irmão, porque, as ovelhas vão se dispersar. Vai nada, irmãos, Não vai. É o Espírito Santo que cuida da igreja. Essa convicção que nós temos no coração, não dá para trocar por nada. Abre a igreja quando Deus mandar, quando o Espírito Santo mandar falar através do ministério, do pastor, a igreja vai abrir. Amém? Até então, a igreja continua lá. João 4:23. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não precisamos, irmãos, estar entre quatro paredes aqui num templo. Os verdadeiros adoradores. O pastor Nael postou isso esses dias aí no grupo. Adorarão o Pai em espírito e em verdade. Amém? Tá bom, por hoje já falei demais, Deus abençoe a amada igreja. Vamos fazer uma oração para encerrar. Pai amado, nós te agradecemos por tudo que tens feito aqui neste lugar, por tudo que tem nos dado, por cuidar da tua igreja, do teu povo. Tu és tremendo, Pai. Nós te agradecemos pelo teu grande amor, pelo teu Espírito que está nos conduzindo, por tudo as maravilhas, por todas as maravilhas, Pai. Nós te agradecemos. E que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja. Todos digam amém.